Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Expert Brasil Connection. Esse podcast sobre negócios, empreendedorismo, inovação, um espaço de debates e aprendizado sobre negócios, gestão, carreira e tecnologias. E gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, Dr. Levi Rafael Alves Cornélio. Dr. Levi é advogado na área imobiliária, condominial e empresarial, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e está como superintendente do Procon Goiás desde março de 2002. Dr. Levi, muito obrigado pela sua presença aqui no Expert Brasil Connection. E eu gostaria, começando, que você contasse um pouco da sua história, da sua vida e quem que é esse grande advogado e grande gestor público, o Levi Rafael. Getúlio, obrigado pelo convite. É satisfação estar aqui, por onde já passaram aqui grandes personalidades aí do nosso segmento. Eu sou advogado de formação, tenho 40 anos, sou nascido e criado na cidade de Goiânia, onde me casei em 2008. Sou pai de 2 filhos, né? Me casei com a Ana Lídia, sou pai do Henrico, do Heitor. O Henrico está com 12 anos, o Heitorzinho com 9. Né? Me formei em Direito pela Universidade Anhanguera, né? E desde 2009 milito nessa área condominial, né? E como você reportou aí que eu estou como superintendente do Procon desde 2022, milito na política desde os meus 16 anos. Então talvez tenha começado mais cedo na política do que como advogado. Então sou um apaixonado na política porque acredito que é a única forma que você tem de transformar a vida das pessoas. Não sendo demagogo, mas você não consegue atingir e transformar a vida da coletividade que não seja por meio da política. Por isso que eu acredito e faço política por convicção. Maravilha, Levi. Eu queria começando, já que hoje você exerce a função de superintendente do Procon Goiás e tem tido assim um papel fundamental, com muito destaque a sua atuação como superintendente, você explicasse um pouco sobre o que é o Procon e o papel que ele exerce na proteção dos direitos do consumidor. Getúlio, o PROCON talvez seja um dos órgãos que trabalha 24/7, 24 horas por semana, né? É um órgão, ora técnico, ora político e muito mais um órgão de serviço à comunidade. Digo isso pelo seguinte, por exemplo, o PROCON é um órgão fiscalizador por natureza, né? A nossa função é realmente proteger de forma intransigente o consumidor. Então atuamos aí nas mais diversas áreas, por exemplo, na fiscalização dos produtos vencidos, né, na fiscalização do preço dos combustíveis. Talvez essas duas áreas sejam as que mais expressam a atividade do PROCON. Mas desde a nossa chegada, nós abrimos ali frentes de trabalho que têm por objetivo abarcar outras áreas da sociedade que eram esquecidas ou eram, de certa forma, preteridas, como, por exemplo, nós atuamos de forma efetiva, né, nos planos de saúde. São situações que envolvem aí riscos de vida de menores, de idosos e que nós atuamos de forma veemente. E aqui eu destaco um trabalho sensacional que nós iniciamos, que ainda não terminou, que é uma fiscalização contundente nos planos de saúde, especificamente no atendimento às crianças autistas, as portadoras do TEA, transtorno do espectro autista. É um assunto novo, é um assunto que precisa ser melhor debatido em todos os âmbitos da sociedade e eu, de forma muito contundente e até diria até corajosa, porque passei a enfrentar aí os poderosos dos planos de saúde. Fui o primeiro PROCON no Brasil a autuar os principais planos de saúde que atuam no estado de Goiás por má prestação de serviço diante aí de mais de 600 crianças portadoras do TEA, né, que tinham o seu tratamento interrompido por má prestação de serviço. Para você ter uma ideia, Getúlio, existe um estudo segundo o qual a mãe que tem o filho autista, o grau e o nível de estresse dela é o mesmo de um soldado pós-guerra. Tamanha é a dedicação e tamanha é a responsabilidade que essa mãe tem. Então o que acontecia era o seguinte, o médico diagnosticava a criança e prescrevia ali para ela, por exemplo, 10 sessões de psicologia e fonoaudiologia. Os planos de saúde, então, talvez por
contingenciamento de gasto, liberava ali então 5 sessões. Essa criança fazia 5 sessões, entretanto era interrompido. Então demorava-se aí mais 15, 20 dias para ter novamente as guias, ou seja, a criança iniciava um tratamento e, em razão desse lapso temporal, havia uma regressão no atendimento da criança. Então eu fui o primeiro PROCON do Brasil a comprar essa briga, compramos a briga e ainda não conseguimos resolver de forma efetiva. É bem verdade que nos próximos dias nós teremos aí algumas ações que, por uma questão aí de inteligência, a gente não pode discorrer sobre ela, mas você terá novidades aí nesse âmbito. Com relação aos combustíveis, nós também hoje, o estado de Goiás é pioneiro e é referência na fiscalização. É um capítulo à parte também dentro do PROCON, porque é um assunto extremamente complexo, né? Nós vivemos numa economia de livre mercado, mas esse livre mercado não é absoluto. Em se tratando de combustível, eu não posso permitir que a distribuidora ou o revendedor de combustível possa colocar o preço que ele achar que deve, né? Então nós atuamos de forma muito contundente nisso. E agora, mais recentemente, também antecipamos aí algumas situações, antecipamos o caso da 123 milhas, onde eu disse que a hora que eu vi o movimento, alertei que os consumidores fizessem a reclamação no PROCON, mas que já fossem diretamente ao judiciário, porque fatalmente eles abririam a recuperação judicial. E aí, 15 dias depois, estourou, então, Isso né, a bomba. aconteceu. Então, Getúlio, o trabalho do PROCON é incessante. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos advogados e o direito penal, ele começa quando ocorre um crime. O direito civil, quando há um desacordo comercial entre as partes. Agora o PROCON não, o PROCON é 24 horas. Agora, aqui no estúdio, nós estamos gravando, existe uma relação de consumo, porque nós estamos utilizando energia, estamos utilizando o estúdio, estamos utilizando tudo, né? A hora que nós saímos daqui, você vai me pagar o lanche, né? Vai ter uma relação de consumo. Quando você acordou hoje, levou o seu filho na escola tem a relação de consumo. No caminho para o escritório, você passou na padaria, relação de consumo. Quem usa o transporte público, relação de consumo. Ou seja, é 24 horas relação de consumo, porque o mundo gira, né, por negócio, e o mundo gira porque há relação de consumo. E se há relação de consumo, nós precisamos estar atentos aí para que o consumidor não seja lesado. Maravilha. E quais são os principais direitos, né, que o PROCON ele está, direitos do consumidor, que o PROCON está mais atento, onde há aí uma preocupação maior em relação a esses direitos no que tange à fiscalização? Getúlio, eu costumo dizer, e lá no artigo 4º do CDC, que diga-se de passagem, agora dia 11 fará aniversário, né? É a lei desde 90, é um código sensacional, mas que merece alguns reparos porque é um jovem senhor, eu diria. E ali no artigo 4º existem alguns princípios. E o princípio, para mim, o principal é o direito à informação. Eu costumo dizer que todos os problemas que permeiam a relação de consumo começa quando o consumidor não é bem informado a respeito daquilo que está oferecendo, seja produto ou serviço. E se há uma obscuridade, se a transparência na hora de ofertar o produto ou serviço não está adequada, então fatalmente daí nascerá todos os problemas que permeiam o direito do consumidor. Então, por exemplo, em se tratando de fiscalização, a transparência na data de validade. É preciso que o comerciante esteja atento à data de validade. E quando ele deixa passar batido, seja por que motivo for, nós precisamos agir. E só para te trazer um dado, o PROCON Goiás, apenas no ano de 2023, já apreendeu mais de 37 toneladas de produtos vencidos. Então, uma fiscalização contundente. No que diz respeito, por exemplo, à oferta de serviços, a maioria dos problemas começam quando o fornecedor não deixa claro para o consumidor o que é que ele está adquirindo. Eu estou te oferecendo um serviço, mas que tipo de serviço é esse? Qual é o prazo? Quais são as condições de pagamento? Então, recentemente agora, nós também de forma inédita deflagramos uma operação que fechou aí já apenas no ano de 2023, 18 empresas que de forma sorrateira ofereciam um falso financiamento, que depois o consumidor era convencido de que se tratava de um consórcio, e quando na verdade nem existia o consórcio, porque a empresa pela qual
esse fornecedor comercializava o consórcio não tem autorização do Banco Central. Ou seja, sempre ali permeando e ludibriando o consumidor. Então eu diria que o principal direito que o consumidor tem é direito à informação clara, objetiva, de forma a não pairar dúvidas sobre qualquer oferta, seja de produto, seja de serviço. Tá. E no dia a dia, né, das fiscalizações do Procon, normalmente que a gente acompanha muito, né, pela mídia, pela TV, muitas fiscalizações que o Procon tem atuado, a gente tem visto muito no segmento de combustíveis, como você destacou no início da entrevista, e o Procon ele atua mais, vamos falar assim, bloco por setor. Essa semana nós vamos fiscalizar esse setor, ou existe também trabalhos individualizados em relação a empresas, a denúncias que são feitas? Como que é feito operacionalmente a fiscalização do Procon? Getúlio, é preciso dizer que o seguinte, o Procon Goiás atua nos 246 municípios. Então, nem se a gente quiser tem como regionalizar, né? Para se ter uma ideia, nós só temos PROCONs municipais que atuam no município, ali na sua região, em 35. Todos os demais municípios é de responsabilidade do PROCON. Então, quer queira, quer não, eu preciso atuar em 211 municípios. Né? E os outros a gente dá o apoio. Por exemplo, apenas o PROCON de Rio Verde é que tem convênio com a ANP capaz de fazer, por exemplo, a fiscalização nos postos. Os demais é preciso que nós façamos. O PROCON Goiânia também tem este convênio. Então, nós não temos como regionalizar. O que acontece é uma grande estratégia, né? Que aí vai do gestor. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo militarismo, então atuo por quadrantes, né? Divido o estado em quadrantes, divido a região metropolitana em quadrantes, e ali eu coloco a minha equipe capaz de dar uma fiscalização ostensiva. Quando acontece, por exemplo, o aumento nos preços de combustível, aí a nossa estratégia muda completamente porque o nosso foco é voltado para isso, né? Eu preciso conter o possível abuso. Então eu destaco as nossas equipes nos 4 cantos do estado, nas principais regiões, a fim de fazer com que o preço não seja elevado de forma a fazer com que o consumidor pague mais, né? Então, assim, é uma estratégia que muda de acordo com as demandas que vêm surgindo. Nós somos um braço a serviço do Ministério Público, do Estado, né? Nós somos um braço da Secretaria de Segurança Pública, onde existe uma central de inteligência da qual o PROCON faz parte. Então, nós tentamos atuar também de forma preventiva. Vou te dar um exemplo, Getúlio. Todas as vezes que há um roubo de carga no estado de Goiás, né, nós ficamos atentos, porque essa mercadoria chegará a algum lugar. Então, nós temos serviço de inteligência, né, que deu conta, por exemplo, de que determinada distribuidora de bebidas em Goiânia só recebia sua carga às 3 horas da manhã. E aí eu te pergunto, quem recebe mercadoria às 3 horas da manhã? É porque fatalmente havia alguma coisa. Então, nós fomos até essa distribuidora no horário comercial e ali encontramos quase 1.000, é 1.000 mesmo, quase 1.000 itens vencidos. Então, certamente é carga que é roubada, essa carga fica armazenada em algum lugar e depois ela é inserida no mercado de consumo. Então, o PROCON atua desta forma também. Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, aonde é natural, Getúlio. Minha avó dizia o seguinte: um abismo chama outro abismo. Então, todas as vezes que em determinado bairro ou cidade tem uma mancha criminal, né, de pequenos delitos, fatalmente outros delitos vão acompanhando. Sim. Né? Se há roubo de celular, pode haver consumo de droga. Se há consumo de droga, pode haver outros crimes. Então, a Polícia Militar, juntamente com o PROCON e a DECOM, Delegacia do Consumidor, nós sempre fazemos as ações em conjuntas. E é batata. Todas as vezes que nós fazemos as operações em bairros ou regiões onde existem as manchas criminais, nós acabamos por interditar comércios que atuam de forma ilegal. No último deles, nós encontramos 350 latas de cerveja com a data de validade raspada. Para que a gente não falar só está vencido ou não, eles rasparam a data de validade da cerveja. Então isso é crime, infelizmente. A proprietária foi conduzida e responderá aí por crime contra as relações de consumo. Tá. E mudando um pouco o viés, qual é a importância da educação na conscientização dos consumidores, Levi?
Getúlio, a educação no Brasil, ela é assim, ela é fundamental e ao mesmo tempo a gente paga pela ausência de educação. Por exemplo, nós temos ali no Procon a Escola do Consumidor, por meio do qual nós criamos uma cartilha chamada Consumidor Consciente. É natural, né? E isso é histórico, isso é da nossa cultura, é cultural. Nós herdamos boa parte dessa cultura dos Estados Unidos, né? Porque o europeu não é consumista, já o americano é ávido por consumo e isso às vezes dá problema lá. Então nós herdamos essa cultura dos norte-americanos e passamos a ser consumistas, não consumeristas, mas consumistas, né, vorazes, consumidores vorazes por moda, por tudo. Então a educação financeira prejudica as relações de consumo porque você acaba se endividando e aí veio a lei do superendividamento para tentar auxiliar o cidadão nesse sentido, né? Todas as vezes que você compra o que não precisa para impressionar quem não se importa com você, você se dá mal. Então, nossa classe, aqui eu falo, né, nós somos extremamente vaidosos, né, os advogados, sempre queremos andar em bons carros, morar em excelentes locais e tudo, sem que a gente faça um planejamento financeiro adequado. E aí aprendi com meu pai, que você conhece muito bem, certa feita, comecei a me dar bem na advocacia, e aí já comprei um carro e etc. E ele foi funcionário da Celg por 37 anos. Ele falou assim: ó, aprenda uma coisa, meu filho. Quem tem padrão é a Celg. Você tem que ter paz de espírito e tranquilidade para você construir seu patrimônio e dar uma vida tranquila para a família. Então, eu acredito que a educação financeira, a ausência de educação financeira, seja uma das principais causas desse consumismo desenfreado. Tá? E assim, ainda pegando o gancho da questão do aspecto educacional, educativo, né? O Procon ele tem desenvolvido ações educativas junto com entidades empresariais, buscando uma conscientização das empresas em relação aos direitos dos consumidores? Sim, Getúlio. Quando eu assumi, e eu sou empresário, além de advogado, eu tenho outras duas empresas, né, que atuam no ramo condominial. E foi engraçado porque eu comecei a convidar o segmento para as conversas e todo mundo ficou apreensivo, né? Então, quando a minha assessora ligava pedindo uma reunião e eu chegava até as entidades, tinha lá uma banca de advogados já me aguardando e eu chegava sozinho. E aí todo mundo ficava apreensivo dizendo: oh, mas pera um pouquinho, que reunião que é essa? Não, eu vim me colocar à disposição, quero ouvir o segmento de vocês a fim de que a gente possa construir as soluções a quatro mãos. E eu me lembro que uma vez, né, o pessoal do Secov olhou para mim assim, como diz, não, ele não tá falando sério, né? E a partir daí a gente começou a construir as soluções. Então hoje, na minha gestão, o Procon é parceiro sim. Ele deixou de ser aquele órgão eminentemente autuador e passou a ser um órgão parceiro da ACIEG, né? Com o nosso presidente Rubens Filé, que é um gentleman, é um estadista, o Rubens, né? É um cara que sabe ouvir, é um cara que não abre mão de defender o empresário, mas ele sabe se posicionar de forma contundente, né, e ser efetivo. O Marcelo Baioc, da Fé Comércio, né, o seu Jeová, da CDL, então o Cristiano, do Cindy Lojas. Né, então nós passamos até essa parceria. Né, não é conluio no sentido de lesar ou fingir, não, pelo contrário. Né, muitas vezes o Rubens cobra fiscalização daquele segmento que está trabalhando de forma ilegal, né? A FEComércio, por meio da qual ali a gente conversa com o Sindiótica, conversa com o Sindipit Dog, conversamos com todos, né? Com o próprio Sindiposto, que todo mundo acha que é o grande vilão, é o maior inimigo do Procon, o Sindiposto. Não, nós precisamos construir as soluções juntas, Getúlio, para que o consumidor, para que o cidadão seja beneficiado. Então, eu também sou do diálogo, nunca abri mão das minhas prerrogativas de superintendente para agradar ninguém, né? É uma indicação política privativa do governador do estado, portanto não tem deputado que coloca coleira no Levi e fala, ó, aqui não, não, pelo contrário, a gente tem liberdade de ação, responsabilidade, e tem uma foto emblemática que eu falei que essa eu preciso emoldurar. O ano passado, num simpósio que nós fizemos, tá, estou eu ao meio, à minha direita, Marcelo Baioc, à minha esquerda, Rubens Filé, no simpósio para o consumidor, ou seja, nós nos aproximamos às instituições Procon, né? A própria, por exemplo,
ali a organização do supermercadista Agos, né? Uhum. Fizemos um trabalho sensacional. Fui convidado, fui palestrante na Super Agos 2022. Todo mundo, nossa, mas o que, que o Procon tá fazendo aqui? Esse cara é nosso inimigo. E quando, na verdade, eu fui foi levar iniciativas que eles poderiam fazer. O meu gerente de fiscalização é um visitante costumeiro ali na Agos, ensinando os supermercadistas. Isso é fundamental, Getúlio. Eu acredito que o poder público ele não pode ser cabo de chicote. Né? O PROCON não pode ser esse órgão eminentemente autuador, austero, não. Ele precisa fazer um trabalho preventivo. E isso nós construímos na prática, não foi só no diálogo, tiramos do papel. Maravilha. Mas certamente, e eu até pressuponho quais os setores que têm tido mais reclamação no histórico, né, do PROCON, com mais fiscalizações. E eu não sei se é um dado que você pode divulgar, qual o montante de multas que foram aplicadas na sua gestão? Getúlio, primeiro falando sobre o ranking das principais reclamações, né? Lamentavelmente, e acaba que é quase inerente, são as telecomunicações. As telecomunicações sempre estão ali em primeiro lugar nas reclamações. Em segundo lugar, vem as instituições financeiras, os bancos, especificamente com relação aos cartões de crédito. Depois varia de acordo com o momento, né? Por exemplo, agora, recentemente, eu acabei de divulgar o ranking. As operadoras, a 123 Milhas e a Herb, né? O antigo hotel urbano, figuraram como a principal. Em Goiás, nós tínhamos a Enel como a única concessionária de energia, então, fatalmente, ela sempre vai figurar ali, né, no top 3, top 5. Mas olha só que interessante. Quando eu cheguei, Getúlio, eu falei, olha só, a multa ela é pedagógica e é importante que seja aplicada. Mas eu prefiro ter um sorriso no rosto do consumidor do que dinheiro nos cofres do Estado. Então a multa ela vai até certo ponto, mas eu preciso resolver o problema do consumidor. A partir daí, chamei as principais empresas, todas as telefônicas, falei, eu preciso ter um contato direto com a ouvidoria nacional de vocês, para que quando esse telefone tocar, você saiba que é um problema que precisa ser resolvido. Né? Então criamos ali o canal direto. Com relação à Enel, fizemos um termo de cooperação técnica onde a Enel tinha, né, e agora a Equatorial vai ter também, um ponto de atendimento específico apenas para atender as demandas referentes ao setor energético. Então, se você é um consumidor, chegou ali no PROCON, é conta de energia, já fala direto com quem resolve. Porque se não resolver, aí tem alguma coisa. Né? Então, problema de parcelamento, fatura errada, problema de leitura, tudo isso nós tratávamos ali já direto. Então, com as telefônicas da mesma forma. Então, isso fez com que nós diminuíssemos o número de reclamações, aumentássemos o número de satisfação com os consumidores. Mas nem por isso nós paramos de multar. Então, por exemplo, em 2022, né, de março, na minha gestão, até dezembro, nós sentenciamos 4.980 processos administrativos que estavam paralisados. Quase 5 mil. Quase 5 mil processos, o que gerou, né, efetivamente aí, cerca de 32 milhões reais de multa. Agora, acabei de receber agora mesmo do meu gerente de crédito, que nós já batemos a casa dos 27 milhões no ano de 2023. Então, assim, esse dinheiro ele é direcionado ao fundo, né, ali que ampara o consumidor, e todo esse dinheiro é revestido para o custeio das manutenções dos órgãos, para a confecção de materiais informativos e tudo aquilo que diz respeito à defesa do consumidor. Tá. Ao exercer o cargo de superintendente do PROCON Goiás, é um cargo público, né? E hoje a gente tem visto assim, uma atuação muito destacada por parte dos órgãos de controle em relação à fiscalização da gestão pública como um todo. E, na sua visão, quais são os maiores desafios que os gestores públicos enfrentam hoje no Brasil? Getúlio, seja em que nível for, seja em órgãos controladores, fiscalizadores ou órgãos realmente de entrega de serviço à população, eu sou a favor de que o Estado seja mínimo, ele seja mínimo na interferência e máximo na ação. E tudo que se faz precisa ser com uma gestão focada em resultado. É nisso que eu acredito. Então, por exemplo, quando eu digo gestão focada em resultado,
é que se eu fosse um burocrata, eu me atentaria apenas ao processo e não à resolutividade do problema. Então, quando eu pego, chamo as operadoras, chamo as concessionárias, chamo as principais empresas, crio um canal de comunicação de resolutividade, isso é gestão com foco no resultado. Então, acredito que o principal desafio de qualquer gestor, Getúlio, seja prefeito, governador e o próprio presidente da República, seja os presidentes de autarquias, é fazer uma gestão de entrega. Eu preciso entregar o objeto que aquela pasta, que aquela secretaria, eu preciso entregar o objeto que aquele cargo me exige. Então, é impossível nós falarmos, né, em gestão sem avaliar a nossa cidade. Goiânia está ficando para trás. Goiânia está ficando para trás. E é importante que a gente resgate Goiânia e coloque Goiânia nos trilhos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? É, isso, mas sobre o aspecto, olhando o aspecto empresarial, como que você vê o cenário econômico, né, do Brasil, da economia brasileira nos próximos anos? Getúlio, empreender no Brasil, e eu falo isso com propriedade, não é tarefa fácil, não é tarefa para amador e nem para quem não tem resistência. É uma tarefa de resistência, é um exercício de resistência. Veja você que nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. E com detalhe, você é advogado, atua na questão tributária, e é um emaranhado que é difícil você explicar isso lá fora. Né? A Inglaterra tem um imposto só. Pronto, você paga ali X%, acabou. Né? Outros países mais simplificados, aqui não, aqui a gente é enquadrado no Simples. Quem é enquadrado no Simples paga X% sobre a folha, quem não é, se você atingir um nível de faturamento, então você desenquadra. Aí, para que você não desenquadre, o empresário abre uma empresa laranja aqui. Quer dizer, isso é surreal. Eu acredito que o Estado precisa ser simples ao permitir. Né? Nós começamos o programa aqui falando que tudo gira em torno de consumo. O mundo só gira, Getúlio, porque tem gente comprando e vendendo. Então, eu acredito, não sou um exímio economista, mas falo de experiência. Os dias não são bons, os dias são maus para a nossa economia. Um momento de muita incerteza, né, econômica, porque está diretamente atrelada à política. Se não existe uma política clara, se não existe uma liderança capaz de aglutinar o país, todos os investidores começam a olhar para o nosso país com receio. Né? Então, recentemente, a gente teve notícia de uma grande expedição de vocês mesmo, né? A China buscando, né, empreender, e hoje não tem jeito, Getúlio, nós estamos no mercado globalizado. Antigamente a gente tinha uma política econômica bairrista, e desde 90, né, quando o Collor abriu o Brasil para o mundo, onde nós começamos a nos relacionar, eu não sei, nós somos mais ou menos da mesma idade, antigamente nós tínhamos 4 marcas de carro no Brasil. Eram as que tinham, porque eram fabricadas aqui. Hoje não, hoje nós temos carros produzidos na China, na Índia, o motor é de um lugar, a montadora é de outro e chega aqui. Então, assim, eu vejo com receio, acredito que hoje o atual governo não tem uma política econômica clara, capaz de dar a nós empresários, de dar a nós empreendedores uma segurança, seja ela jurídica ou até mesmo administrativa do país, sobre que rumo tomar. Então, isso faz com que todos nós estejamos com cautela na hora de empreender, até que isso se estabilize, até que tenhamos uma clareza. Qual é a política pública hoje do atual governo? Nós não temos qual é a clareza. O que o governo quer, né, com essa taxa de juros, com essa taxa Selic? Nós não sabemos. Então, como está tudo atrelado, todo mundo fica com receio. Então, a gente também vê com muito receio. Tá? E assim, a gente conhece você também como empresário, né, como gestor na área privada, e eu gostaria de saber assim um pouco da visão do Levi enquanto empresário, enquanto gestor de equipe, os seus valores, os seus princípios, o que que você tem assim a sua marca, né, enquanto empresário, enquanto advogado, no âmbito das suas empresas. Getúlio, eu tenho vários defeitos, vários, né, pontos a serem melhorados, mas o ponto positivo que eu cultivo e procuro me aprimorar é no que diz respeito à liderança. Né? Eu sou um cara que tem ferramentas capazes de liderar equipes multidisciplinares. E isso é o segredo, às vezes, né, de o sucesso dos nossos empreendimentos. Então, é tratar com pessoas diferentes, com
vaidades diferentes, com motivações diferentes, e fazer a turma jogar junto com o objetivo da empresa, com o objetivo do órgão, não é fácil, né? Então, por exemplo, ali na empresa você tem pessoas com interesses diferentes e é preciso fazer jogar no interesse da empresa. No Procon, eu tenho ali 5 diretorias, né, 5 gerências, cada uma indicação política. E eu até costumo dizer, olha, a sua etiqueta no interior da camiseta pode até ter um nome, mas a camisa é a do órgão. Então, acredito que uma das principais características que eu tenho é de ser conciliador, aglutinador, é de fazer interesses diversos convergir para um objetivo. Então, sou um apaixonado em todos os livros de liderança, né? Eu tenho um livro fantástico que vale a pena você ler, chama As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell. Sensacional. E são irrefutáveis porque não tem como dar errado se você aplicá-las da forma correta. Então, eu acredito que eu seja um gestor, né, líder, aquele cara que gosta de incentivar. Eu tenho paciência para te ensinar a aprender. Todas as pessoas que trabalharam comigo sempre cresceram junto. É muito ruim aquele líder pé de manga, né? Que é bom estar perto, porque você acaba aproveitando o fruto, mas debaixo dele não nasce nada. Eu não sou o líder pé de manga. Pelo contrário, eu gosto de incentivar. Adoro quando a pessoa chega, né, em mim e fala, Dr. Levi, eu adoro trabalhar com o senhor, mas eu recebi uma proposta, eu fui convidada para uma empresa X, vou assumir um cargo tal, e como eu sou grato ao senhor por o senhor ter me ensinado. Então, acredito que essa seja a minha principal característica. Que bom, já vou pegar a dica do livro para Sensacional, vale eu muito a aprender. pena. John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Maravilha. Agora vamos partir um pouquinho para a política, a gente já caminhando Essa é para o boa. final do nosso podcast. Qual a sua avaliação do governo Lula, do governo Ronaldo Caiado e do governo Rogério Cruz? Bom, vamos começar então na sequência, né? Governo Lula. Getúlio, eu sou um democrata, eu sou um republicano, não votei no atual governo, né? Nunca fui simpático às práticas do atual governo. Eu me recordo do ano de 89, eu tinha 6 anos de idade. E havia um movimento, né? Foi o primeiro movimento democrático e etc. E havia um movimento para incentivar as pessoas a votarem. E eu me recordo que ali no CEPAL, ali do setor sul, tinham as urnas para incentivar as crianças, né, a votar. Então você tinha de um lado o Lula, que era o trabalhador, o cara operário e tudo, e tinha o Collor, que era o caçador de Marajá, né? Foi assim que ele se elegeu. E aí eu na fila, né? E meu pai perguntou em quem você vai votar. Eu falei, eu vou votar nesse aqui. E apontei ao Collor. Aí meu pai falou, não, trabalhador, vota em trabalhador. O papai é trabalhador. Eu falei, papai, eu não gosto desse rapaz. Não gosto do Lula. Então, desde criança, nunca fui simpático. E aí, mais tarde, obviamente, estudando um pouco da história e vivenciando o Brasil, Getúlio, eu não posso concordar com o atual governo em nada que é feito. Lamento, né, termos voltado ao passado. Foi o que nós fizemos. Perceba que não há uma política clara no aspecto econômico, né? Há uma instrumentalização do judiciário para favorecer. Não há mais a independência entre os poderes, Getúlio. Isso é preciso dizer. Não há no atual governo uma independência entre os poderes. Os poderes estão servindo entre si a interesses dos seus próprios membros. Né? Eu tenho até medo de falar isso aqui, não vou parar por aqui para que amanhã ou depois o seu podcast não seja suspenso e eu não seja preso. Né? Mas é um absurdo a subserviência do STF, que é o guardião da Constituição. Né? Só quem passou o que passou para entender o quão importante é uma Constituição Federal de um país. Então o STF hoje, que é o guardião da Constituição, tem se curvado a interesses particulares, ora de seus membros, ora de membros do governo. Né? Então não posso concordar. Então não há uma política clara na política social, não há uma política clara do atual governo no âmbito econômico e o judiciário fadado aí ao fracasso. Falando do governo estadual, né? E aí aqui serei justo, apesar de fazer parte do governo, nós entendemos os desafios que nós temos. Mas é notório o que Goiás cresceu nos últimos 4 anos, Getúlio. Nós não podemos esquecer disso. Em muitos aspectos. Em né? muitos aspectos. Os desafios são muitos. É importante dizer isso. Agora, eu sou nascido e criado em Goiânia.
Então, eu passei por todos os governos de MDB, né? Acompanhei a ascensão e a queda do PSDB em Goiás, né? O MDB, ele estruturou o estado de Goiás, com a infraestrutura da época que tinha, de 81 a 98. Marconi Perillo assume em 98 e moderniza o estado até a metade do seu segundo mandato, porque depois desandou, né? E agora o Ronaldo Caiado veio para consertar a herança maldita e veio para colocar Goiás num patamar nacional de respeito. Prova disso, Getúlio, é que a segurança pública hoje no estado de Goiás ela é referência nacional. Não existe o estado mais seguro do que o estado de Goiás no Brasil. E isso quem está dizendo não é um membro do governo, não. Isso quem está dizendo são pesquisas. Isso quem está dizendo são os índices criminais. Para se ter uma ideia, Getúlio, em 2018 nós tivemos mais de 20 roubos a instituições financeiras. Aquele cangaço que entrava nas cidades do interior, assaltava banco, explodia caixa eletrônico. Agora em 2023 não temos nenhum índice zero de 100% de redução, E né? a própria resolutividade, né, dos casos, quando a Sim, gente vê grandes roubos ou situações de homicídio, sim, a resolutividade é quase 100% e muito rápido. muito rápido. E o segredo disso, Getúlio, é um só. Chama-se integração entre as forças de segurança do estado de Goiás. Hoje não tem mais polícia militar contra polícia civil, são co-irmãs, né? Se eu precisar agora de um auxílio policial, eu estou a 3 minutos de qualquer viatura. Se eu precisar de uma operação agora, ligar para o Coronel André, que é o comandante-geral da Polícia Militar, chega Polícia Civil e Militar juntas. Bombeiro, sensacional. Polícia Técnico Científica, né? O nosso sistema penitenciário é referência. Eu me lembro que nós estávamos numa reunião e aí o superintendente da DEGAP apresentou os números e, diante de uma fiscalização, ele perguntou: secretário, sabe quantos aparelhos celulares foram encontrados nessa última batida? Não, nenhum. Então, hoje, preso cumpre pena, Getúlio. E aí, como advogado, é preciso dizer que, assim, E não temos visto casos de rebelião. não, não tem. Porque ninguém passa da conta. Agora, todo mundo precisa saber que tá ali porque cometeu um crime, tá ali por algum motivo, né? Então, assim, você perceba que na área da educação, por exemplo, é referência. Referência hoje, as escolas públicas do estado de Goiás é referência. Então, a saúde precisa avançar, mas já avançamos um pouco, né? É um gargalo de qualquer estado, mas a saúde, a questão fiscal do estado de Goiás hoje, Getúlio, é exemplo a ser seguido por outros estados. Estamos no regime de recuperação fiscal, né? Uma austeridade que foi necessária, mas hoje não existe fornecedor, não tem restos a pagar, não tem gente cobrando o estado. Então acredito que o governador Ronaldo Caiado é um cara que tem a minha admiração, sempre teve, e para mim é um privilégio. Eu costumo dizer que eu sou um agraciado, porque tive o privilégio de trabalhar com Iris Rezende e agora tenho o privilégio, a satisfação e a honra de trabalhar com esse cara que é Ronaldo Caiado. Era criança e adorava ver os discursos dele já enfrentando o PT, e hoje como gestor, como colega de trabalho, é impressionante, Getúlio, o exemplo que o governador dá. Um senhor de 72 anos que não tem hora. Outro dia eu não me ativo, o assunto era urgente, mandei uma mensagem para ele, eram 11 horas. 2 minutos depois ele respondeu. Então, assim, é um cara que, outra certa feita, eu pedi uma reunião com ele, ele falou: Levi, amanhã te espero no palácio. Que horas, governador? Às 6h15, porque 6h30 eu tenho que sair. Eu falei, cara, esse cara não dorme. Então, assim, é muito gratificante quando você trabalha com quem você admira. Uhum. Então, acredito que o estado de Goiás precisa avançar em muitas áreas. A gente não pode ser aqui tapar o sol com a peneira. Precisamos avançar nas estradas ainda, precisamos avançar em muitas coisas. E em Mas Goiânia? Goiânia, chegamos na nossa capital. Aí, Getúlio, a gente precisa ser justo também. Não é a Goiânia mesma não é a avaliação do mesma governador? avaliação. Não é a mesma avaliação, Getúlio. Aqui eu preciso dizer que é lastimável a situação com que encontra-se Goiânia hoje. Nós temos uma gestão, e aqui eu não quero falar da pessoa do prefeito, porque é uma boa pessoa, mas eu vou falar da gestão. É uma gestão pífia, que não entrega, que não tem uma solução de continuidade, Getúlio. Assim, é surreal nós imaginarmos que um prefeito tenha trocado em 3 anos 37 secretários. Não, olha, o que está acontecendo?
né? Das duas, uma. Ou ele é um péssimo gestor de equipe, ou tem alguém mandando que a cada hora muda o interesse, né? Então, o Getúlio, eu tenho acompanhado, né? E participei ativamente ali no início do governo, por ocasião de ter ajudado a eleição de um vereador, mas hoje o que nós vemos é uma prefeitura inoperante, é uma prefeitura que não entrega, só age, não existe um planejamento, Getúlio, só age mediante o ferrão, só age mediante a hora que a bomba estoura, né? Você tem um prefeito que não tem uma liderança política, porque é importante lembrar que ele acabou herdando, lamentavelmente, após a morte do Maguito, né? Que era um gestor, Getúlio, eu não sei se você conheceu ele, mas era um cara assim, ó, que eu não conheço, Getúlio, um cara político que fale mal de Maguito Vilela. E muito humano, né? Humano, ele era um cara estadista, ele era um cara acima Um da... gentleman. Um gentleman. Então ele herda... O Rogério não teve voto, Getúlio. Quem teve voto foi Maguito Vilela. Então, ali capitaneado pelo seu grupo político, né, acabaram por lotear a prefeitura de Goiânia. E gestor, Getúlio, tem que ter responsabilidade e, acima de tudo, tem que ter uma independência ética e moral para tomar decisões que a cidade precisa. Eu não posso me encurvar a grupos políticos. Eu não posso me encurvar a feudos políticos que fica me impressionando porque soube de alguma coisa. A impressão que dá é de que ali existem grupos políticos que pressionam o Rogério sob pena de acontecer algo, né? Ou seja, tem algo de errado, então a Câmara está falhando ao não denunciar, né? Ao não Ao fiscalizar. não fiscalizar, né? Por exemplo, a Arcei da Comurg foi uma piada a céu aberto, à luz do dia, né? O relator da Comurg, ele prestou um desserviço à população de Goiânia ao fazer um relatório que não falou nada com coisa nenhuma, né? Juridicamente ineficiente, né? De forma objetiva, não se chegou a nada de prático. Ora, a SEI significa Comissão Especial de Investigação. Não Os investigou dados... nada. Investigou nada. Das duas, uma. Ou não existia nada e a Sim. SEI foi utilizada para barganha política, porque foi o que aconteceu, ou existia e ficou pior, porque eles não trouxeram à tona, né? Resumo da obra, a SEI encerrou-se, né? Sem trazer nada. O relatório, né, opina, sugere um termo de ajustamento de conduta com o presidente sem responsabilizar quem nomeia, que é o prefeito. Ora, convenhamos. Então, assim, Getúlio, eu acredito que Goiânia precisa avançar. Vou te dar só um dado, por exemplo, em todas as áreas, mas olha só, nós estamos na era da tecnologia, smart cities, né? Eu mesmo fui até a Câmara, participei de uma audiência pública para que a gente pudesse acelerar a questão da regulamentação da 5G. Para que você que está nos assistindo entenda, 5G não é só velocidade, é capacidade de transportar dados. Então, quando a gente fala em tecnologia 5G, eu estou dizendo da internet das coisas. Depois vai aí pesquisa assim, internet das coisas. É computador conversando com computador sem interferência humana, né? Então, isso, as operadoras me pediram, Levi, nos ajude aí com as câmeras, porque para que a gente possa instalar as antenas, é o uso do solo, e o uso do solo é competência do município. Getúlio, a lei ficou parada mais de ano e meio, parada. Aparecida, né? Eu fui lá, visitei o presidente da Câmara, entreguei o modelo, em menos de 30 dias a lei estava aprovada na Câmara. Certamente estavam recebendo salário. E aí, certamente estava recebendo, Getúlio. E aí, por questões políticas, o prefeito de Aparecida também não sancionou a lei. Mandou uma outra só para dizer é minha. Então, assim, vaidade que acaba atrapalhando. Então, acredito que Goiânia precisa voltar aos trilhos. É preciso olhar para Goiânia com carinho. É a capital do nosso estado. Não, Goiânia não tem problema social, Getúlio. Goiânia não tem favela. Goiânia não tem certos problemas que outras capitais têm. Nós somos agraciados. Agora, o que falta? Gestão. Falta gestor capaz e corajoso de tomar as decisões que precisa. Para a gente já partir para o final do nosso podcast, hoje você está filiado em qual partido? E deixa eu ver se eu consigo algum furo, alguma novidade
para o próximo ano. É. Qual é o projeto político do, do meu amigo ilustre Levi Rafael? Getúlio, eu costumo dizer o seguinte, e eu falo isso de coração mesmo, você me conhece. Eu não faço política por vaidade, né? Na política não é lugar da gente ganhar dinheiro. Política é lugar da gente servir. Se você não tiver o espírito para servir, não mexa com política, porque fatalmente você vai desvirtuar o propósito e vai prestar um desserviço à população que você supostamente represente. Então hoje eu estou E na pode ser e responsabilizado pode por ser isso. responsabilizado por isso. Então hoje eu estou na política, Getúlio, por acreditar de coração mesmo que é o único instrumento capaz de mexer na vida do cidadão. O único. Não existe outro instrumento capaz de mexer na vida do cidadão que não seja política. Então, estava afiliado ao Partido Avante até dezembro do ano passado, né? Partido que nós ajudamos a construir no Estado. E, obviamente, que por divergências internas, o presidente acabou tomando outros rumos, que não eram os que nós havíamos traçado inicialmente, e eu, então, me desfiliei. É, recebi o convite do governador para continuar como superintendente do PROCON, e desde então pensei, bom, acho que estou caminhando para encerrar aí a minha carreira política. Já dei a minha contribuição, vou deixar um legado, né? Com toda humildade, é impossível, vai ser impossível falar em PROCON no estado de Goiás sem falar naquilo que o Dr. Levi Rafael deixou naquele órgão e deixou para a sociedade. E eu costumo dizer, Getúlio, que a gente não faz nada pensando em ganho político, mas é natural que com as ações assertivas, o ganho político ele acaba sendo algo natural. Então, nosso nome foi cogitado para vários cargos, foi cogitado para uma série de situações e recebi o convite do Partido Novo, um partido novo não só no nome, mas como também de conduta, né? E dada a minha fidelidade ao governador, conversei com ele e ele nos autorizou, entendeu que era importante estarmos nessa frente do Partido Novo e hoje caminho para minha filiação no Partido Novo, né? O que nós vamos fazer o ano que vem é preciso ainda aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Nosso nome tem sido ventilado aí para vários cargos, mas a gente prefere tratar com muita cautela, não se esquecendo de que nós temos uma responsabilidade na condução do PROCON e de que as nossas ações não podem ser pautadas para a única finalidade de ganho político. O ganho político ele existe desde que o gestor tenha responsabilidade, ética e transparência. E assim, eu acho que todo gestor ele quer deixar a sua marca, sempre. Qual é o legado que o Levi Rafael quer deixar na sua gestão no Procon Goiás? Getúlio, eu acho que a nossa principal marca é a honestidade e a transparência, né, e a entrega. Eu acredito que passaram por ali grandes amigos, eu especialmente tenho dois amigos que já dirigiram a pasta, são homens probos, corretos, né, e que deixaram a sua marca, mas acredito que, com todo respeito, acho que nenhum trabalhou tanto quanto eu no último ano. Então, a marca que a gente deixa ali no PROCON é de um órgão que trabalha 24/7. E apesar de ser um órgão muito visado, porque imagina, a gente tem poderes de polícia administrativa capaz de tomar decisões importantes, como nós tomamos ao interditar as empresas, né? Então, e sem a aquiescência do judiciário, apenas com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que a minha marca ali no PROCON é trabalho, efetividade, transparência e honestidade. E para a gente finalizar, qual é o legado que o Levi Rafael quer deixar para os seus filhos? Getúlio, tem refletido muito sobre isso, né? Temos filhos e é gratificante, sabe, Getúlio? Quando alguém chega para o meu pai e quando eu apresento, essa pessoa diz: Olha, seu filho é um homem correto, seu filho, o senhor fez bem o dever de casa. Então, a imagem que eu quero deixar para os meus filhos, Getúlio, quando eu me for e um dia eu irei, né, de que quando alguém disser, olha, você que é o filho do Levi Rafael, esse cara foi um homem justo, esse cara foi um homem que serviu e deixou a sua marca, um legado nessa cidade, nesse estado por onde passou. Então é muito bacana quando você ouve, outro dia meu filho chegou, né, falou, papai, meu filho te viu na televisão, e aí o pai dele falou que gosta do senhor porque o senhor defende a gente.
Então, assim, Bacana. não tem algo mais gratificante, né, do que nós termos esse feedback, Getúlio. Eu, outro dia, estava no shopping, almoçando, e alguém passou, voltou e falou assim, você que é o Dr. Levi? Eu disse, sim, sou eu. Ele falou, quero te agradecer pelo que você fez pela minha filha. Eu falei, puxa vida, o que que eu fiz para a filha do senhor? Ele falou, minha filha é autista. E quando o senhor fez aquelas operações que multou as empresas e foi contundente, nunca mais atrasaram a guia da minha filha. E a minha filha cresceu na terapia e começou ali a discorrer de coisas que a filha dele não fazia e passou a fazer, Getúlio. Então, eu diria que é o seguinte, só tem Acho uma acho que coisa, passa um filme na cabeça e passa, fala eu assim, confesso que eu até vale a pena, né, vale a fazer o que eu pena, tenho feito. vale a pena, sabe, Getúlio? E assim, eu me emocionei no dia, Uhum. porque eu jamais esperava aquilo, eu não conheço aquele senhor. E perceba que uma ação minha, motivada por fazer o que é correto, acaba por refletir de forma positiva na vida daquele cidadão. Então eu costumo dizer, Getúlio, que eu sou um cristão, eu acredito em Deus, professo a fé cristã e tenho a Bíblia como a minha referência de vida. E chego à conclusão, Getúlio, que só tem uma razão pela qual Deus nos dá poder. É para que a gente possa servir. Não existe um só personagem da Bíblia que tenha tido poder que não fosse para servir. Os grandes personagens da Bíblia que tiveram poder foram excelentes servos. Então, é isso que eu quero que as pessoas citem a meu respeito quando eu me for. Levi foi um grande servo. Doutor Levi Rafael, muito obrigado pela pela sua presença no nosso podcast. Você abrilhantou esse espaço democrático, discussão de ideias, empreendedorismo, inovação, gestão. E para nós foi uma grande honra te receber. Espero ter a oportunidade de nós conversarmos novamente. Só agradecimento. Getúlio, eu que agradeço. Você é um irmão que a vida nos deu. Fico lisonjeado de ter aqui, de estar aqui com você, né? Por onde passaram grandes personalidades, a gente acompanha o seu crescimento profissional, grandes frentes que você tem trabalhado aí. Eu só tenho a agradecer e dizer que aqui você tem um amigo, você tem um irmão, você tem um servo. Então eu que agradeço pelo convite e muito em breve a gente volta aqui para falar de outros assuntos aí que se deixar a gente fala de tudo. Com certeza, certamente vai ser tão bom quanto ou melhor que esse. Pessoal, gostaria de agradecer a audiência, a participação de todos aqueles que estiveram conosco nesse mais um episódio do Expert Brasil Connection e gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir este episódio tão bacana, excepcional que nós fizemos com o Levi. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos episódios do Expert Brasil Connection. Muito obrigado.